eu passo imediatamente para o nosso próximo palestrante, Benito Juncal. Benito possui graduação em Administração de Empresas, tem doutorado em Geografia Humana na Universidade de Barcelona. Atualmente é pesquisador e professor do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial e Gestão Social da Universidade Federal da Bahia. Foi diretor do Planejamento Regional da Secretaria de Planejamento do Estado da Bahia, na gestão anterior, e é o atual chefe de gabinete da CEPLAN Bahia. Então, passamos imediatamente para o nosso professor Benito Juncal. Obrigada. Obrigado, secretária. Eu vou queria, antes de tudo, agradecer o convite do governo do Rio Grande do Sul e saudar em nome de todos o secretário João Mota e sua equipe pelo convite e pela atenção que temos merecido aqui. E eu vou mudar completamente minha apresentação, vou deixar a apresentação aí, ela tem umas 30 e tantos slides, pela própria restrição do tempo e também pela adaptação do que foi dito aqui, principalmente nas provocações e considerações muito pertinentes feitas pela mesa anterior e também pelo deputado Pinheiro, que algumas coisas existe um certo alinhamento entre os dois governos. É claro que todos nós bebemos bastante da experiência gaúcha, inclusive me lembro do Ubiratã, ter ido à Bahia no início, nos ajudar no início dessa discussão. Me lembro também da gente ter um contato bastante com o atual governador Tasso, quando, inclusive, eu fazia meu doutorado em Barcelona, ele ia lançar seus livros lá e a gente fazia a promoção do lançamento dos livros do governador. E considerar que o seguinte, o PPA, no primeiro ano nosso, e acho que aqui também foi uma loucura, porque nós arriscamos muito, porque vínhamos de mais de 20 anos de carlismo, ou seja, talvez do regime mais duro que nós tínhamos da direita no Brasil, e rompemos isso de uma forma que quase ninguém acreditava da possibilidade de romper isso, à exceção do nosso governador, claro, e ficamos pela frente com um governo onde nós tínhamos que remontar toda uma máquina pública e um PPA para entregar na meada do ano. Então, nós decidimos desde o início que o PPA, essa peça que sempre foi considerada uma peça orçamentária, mas como quase toda peça orçamentária, infelizmente, no Brasil, às vezes se transforma numa peça de ficção científica, uma grande ficção, que quando chega no final ele está todo destroçado, estraçalhado. E como é que nós também incluíamos o PPA não só como uma peça simples orçamentária para fazer e quem trabalha no orçamento sabe disso, de fazer só aquele cumprimento da legislação, mas incluir o PPA como base de uma política de desenvolvimento territorial para o Estado da Bahia. Ou seja, o PPA era um instrumento para consolidarmos uma política de interiorização do desenvolvimento no Estado da Bahia. Nós temos, em números absolutos, a maior população rural do Brasil. São mais de 600 mil famílias na agricultura familiar. Nós temos mais de metade do semiárido brasileiro está dentro da Bahia e quase toda a riqueza da Bahia estava concentrada na região metropolitana de Salvador. Então, o PPA era um instrumento também de levarmos serviços elementares que a sociedade pedia no interior, como água, luz, educação, serviços mínimos que simplesmente não se dava, em especial à população do semiárido, essa população dispersa da agricultura familiar. A primeira mensagem do governador à Assembleia Legislativa foi 5 de fevereiro de 2007. O governador adotava como divisão territorial da Bahia os territórios de identidade, que tínhamos os mesmos problemas, ainda temos.
educação com uma coisa, fazenda com outra, saúde com outra composição. Mas na Bahia existia um caldo muito interessante do movimento de articulação dos territórios rurais do MDA. E a Bahia já estava toda dividida e resolvemos apostar. Resolvemos apostar porque consideramos que a Bahia é realmente um estado extremamente influenciado pela agricultura familiar e porque ali existia uma representação da sociedade que se construiu mesmo de baixo para cima contra o governo anterior, que tentou contrapor a eles um novo modelo de criação de conselhos de desenvolvimento regional, que não emplacaram. Então, qualquer divisão territorial tem seu problema. Não existe a divisão territorial perfeita, porque você depende de que lado você olha a divisão territorial. Se você olha do lado econômico, se você olha do lado ambiental, se você olha do lado cultural, se você olha do lado social, político, administrativo. E nessa era uma conjunção mais ou menos dessas coisas e que estava muito mais perto do mundo real do que qualquer divisão territorial que nós fizéssemos no gabinete ou na universidade. Adotamos a divisão, apoiamos os colegiados. A Bahia tem uma coordenação estadual de territórios que já existia antes do governo. O coordenador da Coordenação Estadual de Territórios da Bahia, o Mazinho, é hoje o coordenador nacional dos territórios, do Fórum Nacional de Territórios do MDA. Apoiamos e construímos, pouco a pouco, uma política também de apoio aos territórios. Apoiamos os articuladores. A Bahia tem articuladores da área de cultura por território. Temos articuladores apoiados pelos territórios, eleitos pelos colegiados. E essa foi uma briga muito grande na época, porque há uma tentação dos coordenadores de colegiados serem indicados pelo poder público central, criando vamos dizer assim, uma divisão de barganha política entre o deputado da região e etc. Nós não aceitamos, nós bancamos, e de que era o colegiado a melhor instância para indicar quem era o seu próprio coordenador. É certo que os colegiados ainda precisam ter mais diversidade, terem mais legitimidade, terem uma composição mais ampla, mas era um trabalho que a gente sabia que era um trabalho de pouco a pouco, de deixar de ser só territórios rurais para serem os territórios da Bahia. E essa compreensão foi imediatamente captada pelo movimento. Tanto que nós partimos para o primeiro PPA, tendo um apoio, Pinheiro, foi o apoio dos colegiados territoriais, e especialmente o Fórum Baiano de Agricultura Familiar, levar isso como uma proposta sua. Nós não fizemos nenhuma plenária, a definição das cidades, a definição da pauta, a definição do conteúdo, que também era o conteúdo que nós tínhamos na campanha. O governador foi eleito, certo? Ele tem um programa de governo. Foi pactuado em todos os momentos com os colegiados territoriais, que eram a expressão dos movimentos organizados naquele momento. Tanto que no ano passado, nós criamos um Conselho Estadual de Desenvolvimento Territorial, que tem, entre suas atribuições, formular a política territorial do Estado. É um conselho paritário, com metade da bancada do governo e a outra metade representa os colegiados territoriais. E são eles que dizem se um colegiado exatamente tem legitimidade, se a divisão territorial da Bahia é essa, que pode ser mudada, se um município que solicita sair de um território para outro, passa por esse colegiado que tem a capacidade de emitir o parecer, e a Secretaria de Planejamento é quem faz a portaria. Por que a Secretaria de Planejamento? Porque também chegamos numa conclusão, num debate, de que
a questão territorial não podia ser vinculada a uma secretaria setorial. Porque se ela está na secretaria setorial e ela é vista como um debate setorial, ela não incorpora no centro de planejamento e de decisão do governo. Ele tem que estar numa secretaria sistêmica. Então, essa foi a primeira coisa. Nesse PPA, nós realizamos plenárias que eram completamente abertas. Tivemos plenárias de até 1.300 pessoas. Foi uma loucura para montar essa estrutura toda. Nessas plenárias, nós tínhamos discussões por eixos e também tínhamos a mesa institucional, ou seja, prefeitos e vereadores ficavam numa mesa institucional. Os eixos estavam a sociedade civil, exatamente para você evitar qualquer constrangimento político entre esses atores, principalmente que nós estávamos num momento de transição, saindo de uma política duríssima e repressiva, inclusive politicamente, para um modelo novo modelo. Criamos o CAPA, que foi o Conselho de Acompanhamento do PPA. Ele é formado hoje por 2 representantes da sociedade civil, um de cada eixo, do eixo econômico e do eixo social. Esse conselho se reúne a cada 6 meses, onde nós prestamos conta do acompanhamento, da execução do PPA. Todas essas prestações de contas estão liberadas na internet, não é só para o conselho. Tivemos problema na composição do conselho, porque no afã da Assembleia, das plenárias e tal, pessoas que muitas vezes não tinham relação com o conselho ou com os colegiados, acabaram sendo eleitas porque eram os melhores oradores, se destacaram naquele momento, etc. Nós achamos isso, que os próximos colegiados, os próprios conselheiros do PPA vão ser eleitos pelos colegiados, que são os órgãos representativos, são os órgãos que têm, para nós, são as unidades de planejamento e é a instância que formula a política territorial. Tanto que, no PPA, nós estamos realizando o plano de desenvolvimento de cada território, que é aprovado pelos colegiados e que está em consonância com o Plano Bahia 2023, que são os próximos 3 PPAs do Estado. Então, o PPA passa a ser uma peça de execução do plano de desenvolvimento de longo prazo do Estado. Temos um sistema que é o SIGA-PPA, que é quem faz esse sistema, que é o de acompanhamento específico, e tivemos um problema, como esse problema que a gente chama das solicitações muito paroquiais. O PPA, ela tem que, a tentativa nossa de alinhamento com o governo federal esse ano, ela tem que chegar numa linha do que o governo federal chama esse ano de compromissos, ou seja, em políticas. Não pode descer para ação. Então, políticas para a juventude. Quais são as políticas, uma política ou algumas diretrizes para a política da juventude? Não pode descer só porque nós chegamos, e aí é um erro de neófitos na história, nós chegamos a ter 2.500 ações no PPA. Isso é incontrolável. Não há sistema de monitoramento e avaliação que consiga acompanhar 2.500 ações. E, muito bem, e é um problema sério de gestão, porque depois você não consegue integrar essas ações e você tem 50 ações para a juventude feitas em 10 secretarias e que, na hora de você avaliar o conteúdo dessa ação, você não consegue medir o impacto efetivo dessa ação, dessas ações todas. Então, e aí envolve também para o novo PPA um novo modelo de gestão. Nosso programa, que levou água a mais de 150 mil famílias, entre cisternas, novos adutoras, sistemas simplificados de água, foi feito num modelo de gestão onde nós localizamos órgãos que faziam, 3 órgãos que faziam a mesma ação. 3 órgãos abriam cisterna, 3 órgãos furavam poço, 3 órgãos faziam barragens, e conseguimos, então, unificar isso num único sistema de gestão que se reunia mensalmente, que se distribuía isso e se colocava os guizos em cada gato. E aí nós conseguimos fazer do programa Água para Todos, sem dúvida, cá entre nós, um dos maiores programas de acesso à água desse país, exatamente porque havia uma unidade de gestão
dentro disso. Prestamos contas, nós fizemos o ano passado, voltamos aos 26 territórios e fomos com, aqui está o que vocês pediram, as suas prioridades, aqui está o que o Estado conseguiu fazer. Em alguns lugares conseguimos realizar bastante, em outros menos, mas o que não pode é tentar escamotear os números. E fizemos isso, voltamos aos 26 territórios e apresentamos toda a prestação de conta do governo do Estado. Bem, temos esse desafio, dia 15 agora, nosso PPA vai começar 5 de abril e acaba 28 de maio, voltamos aos 26 territórios, estamos capacitando 250 pessoas nos dias 15 e 16 de março, entre membros dos colegiados, conselheiros que foram eleitos para as conferências nos territórios, então os conselheiros de saúde que foram delegados à Conferência de Saúde Estadual, os conselheiros de educação, cultura, juventude, vão ser também capacitados para fazerem a mobilização do PPA, e os moderadores, que foi um grupo de servidores públicos que nós treinamos, esses moderadores durante esses anos todos, e criamos um grupo, por decreto do governador, que são os moderadores do Estado, que quando nós precisamos, as secretarias são obrigadas a ceder os moderadores para as mobilizações. Bem, está terminado, temos 5 minutinhos. Temos alguns desafios realmente reforçar exatamente a questão do colegiado como essa grande instância. Já criamos o conselho, queremos que os colegiados sejam autônomos. Os colegiados não fazem parte da estrutura do governo do Estado. Os colegiados são entidades autônomas. A coordenação estadual do território não faz parte do governo do Estado. A única estrutura do Estado é o Conselho de Desenvolvimento Territorial, que foi pedido dos colegiados. Mas os colegiados vão continuar sendo autônomos, nós apenas vamos apoiar o seu funcionamento. Qualificar melhor, nós estamos com um plano de qualificação para todos esses colegiados. Há uma necessidade brutal da administração pública para implementar o PPA, e é um problema de gestão, que é que nossas prefeituras, principalmente as prefeituras do semiárido, são prefeituras que sequer têm quadro funcional. Então, nós estamos estruturando uns consórcios públicos em todos os territórios do Estado, consórcios públicos esses com um conselho da sociedade civil para o controle da execução das políticas públicas, através desses consórcios. E aí, temos mais um grande desafio, que é como dar o salto agora do PPA para a LOA. Ou seja, o PPA não pode ser mais esse espaço da busca da ponte, da quadra, da escola. Mas temos que ter agora qual é o espaço que seria a LOA. E como fazer esse salto do PPA para a lei de orçamento. Como conseguir fazer com que você tenha um espaço, esse espaço que é público e não estatal, foi colocado aqui, e que você possa considerar, fazer o orçamento do Estado dentro de limites. A ideia é o seguinte: todas as reivindicações que são feitas no PPA e na possível LOA são ações que não são ações de impacto municipal. São ações que têm que ter algum impacto territorial, porque é a construção de uma compreensão de que a política que os municípios, a ação isolada por município não funciona. Funciona em algumas atribuições que são próprias dos municípios, mas se nós estamos construindo o debate territorializado, nós não podemos fazer com que esse debate se caia na ação só individualizada do município. E exatamente como integrarmos, e aí eu acho que vocês dão uma contribuição, uma provocação extremamente interessante, que é como criarmos exatamente esse sistema estadual de participação. São milhares de conselhos. São 417 conselhos de saúde, 417 conselhos de educação,
não sei quantos conselhos de assistência social, de cultura, de juventude, de meio ambiente, etc, etc. Nós estávamos conversando ontem, 15 conferências vão ter esse ano nacionais. Como é que nós incorporamos o resultado das conferências? As conferências, às vezes, estão depois do PPA. Podemos também incorporar na LOA. Seria o passo. Ou seja, nós passou o PPA, mas a política da conferência continua a mesma, a necessidade de moradia, de saneamento, de habitação, da juventude continuam as mesmas. E podemos, sim, usar o instrumento do orçamento para incorporar os elementos da conferência. E como é que nós fazemos com que esses conselhos todos dialoguem? A Bahia também tem um CODES, o governador Tasso foi o ministro das Relações Institucionais, nosso governador também levou esse mesmo modelo para a Bahia. E como é que nós fazemos hoje? Eu acho que é o grande desafio, a integração do diálogo entre as diversas instâncias da sociedade civil. Muito obrigado.